muito grande poder ter você aqui e saber que posso contar com você, tá bom? Fica com você, completamente livre para abrir, conversar e a hora que for compartilhar, tá tudo pronto, tá bom? Então, eu agradeço imensamente, né, o convite, né, de fato, acho que a gente só se viu, eu não me lembro, a Erika mostrou aí a foto da defesa da Fátima, mas eu não me lembro, eu me lembro de você no concurso, né, então a relação que a gente tem, né, você comentou aqui no começo, veio a Salvador participando de bancas, e uma delas foi, né, a banca do meu concurso, lá em 2008, né, então acho que me viu naquele período e acho que depois daquilo a gente nunca mais, não me recordo de ter Eu nos acho, encontrado. acho que você nem me viu, porque você devia estar nervosa, você nem me viu direito, né? Não, mas eu lembro, eu lembro. Eu lembro um momento exato, é engraçado, né? Um concurso é algo bem estressante para o candidato, mas eu me lembro principalmente quando a gente, né, fez o rascunho. Eu lembro que você chegou próximo a mim, perguntou meu nome, e aí, enfim, escreveu isso, né? Que a gente tinha aquele período inicial da prova escrita. Então, alguns momentos eu lembro sim. Tá? Então, agradecer o convite, o fato de estar aqui na companhia, né, da minha colega, da professora Érica, né, então é uma satisfação muito grande. No começo ela, né, me chamou, eu não pude aparecer, que eu estava, né, na tecnologia, de vez em quando dá uns problemas, tive que trocar de computador, mas acho que agora está tudo certo. Sim, o Silvio, né, já aposentou, tem mais de 10 anos, então a gente está, né, eu e ela somos as mais antigas, vamos dizer assim, então a endodontia, embora o professor Raskin esteja lá com a gente, mas nós duas somos mais antigas, né, do que ele lá, e aí a gente fica na parte básica de endodontia, de laboratório e clínica, e ele fica na clínica integrada, né? Então Boa. a base da endodontia é eminentemente feminina, né? Ela falou, comentou o nome das nossas colegas, né? E a gente procura, né, despertar a paixão da endodontia, né, dos nossos alunos, né, e aí, enfim, acho que a gente está conseguindo um pouco. Então, eu vou Ótimo. projetar aqui. Deixa eu ver. A tela inteira, né? Boa. Pronto. Ok? Né? Funciona. Então, tá. Então, a proposta, né, quando o professor Lage fez o convite, a minha ideia foi falar um pouco, né, das estratégias de como a gente pode otimizar a limpeza e desinfecção dos canais radiculares. Saiu. Travou. 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 Tô gravando. Pedi para entrar novamente. Oi, travou. Acho que você vai ter que entrar novamente. Alguma coisa aconteceu que caiu a conexão. Vamos esperar você voltar, tá bom? Mas o professor coloca uma fotografia no Palácio de Versalhes. Olha só que agressão. Pronto. Você está sem áudio, Fabiola. Abri. Espera aí. Deixa eu ver uma coisinha. Pronto, estou de volta. Deu. Pronto. Ok. Só compartilhar. Desconectou aqui, apagou tudo. Ok? Pronto. Sim. Então, vamos nessa. Então, como eu estava falando, né, a proposta é a gente falar um pouco de desinfecção, né? Fiquei feliz, professor Léo, eu pude, né, assistir a palestra dele. Costumo dizer que a endodontia
une pessoas, né? Então, na realidade, eu conhecia a professora Adriana, a esposa do Léo, em um curso de endodontia na Noruega, e depois ela apresentou e ele já, né, ministrou aula para a gente, nós já ministramos aula para os cursos dele, enfim. E o que a gente vai conversar, a minha proposta que eu trago, né, para a gente conversar um pouquinho hoje, vai englobar tudo, vai englobar, né, essa terapia de dentes com ápice aberto, que ele comentou muitas coisas, né, e vai englobar também o que a Érica falou agora com relação aos dentes traumatizados, né, então a gente vai ver como é importante em diversas situações clínicas, né, a questão da desinfecção. E eu acredito que eu não assisti a palestra da professora Marina, mas que ela trouxe a proposta do ozônio, que é algo a mais e que contribui, né? É uma outra estratégia que vem a contribuir com a questão da desinfecção. Né? Eu não tenho contato, não trabalho, mas é algo que vocês tiveram, então, a oportunidade de conhecer um pouco, né? E mais um outro arsenal que a gente pode ter, né? Lançar mão para que a gente possa melhorar efetivamente essa limpeza. Então, tem duas representantes, né, do Nordeste, então eu e Érica somos aqui da Bahia, né, mais especificamente de Salvador, tá? Então a gente está ali próximo, ela mostrou, né, uma imagem bonita do Farol da Barra, a gente, né, Salvador fica bem próximo ali do litoral da Bahia, né? A nossa faculdade de odontologia, aqui um mapa de Salvador, a gente fica nessa pontinha, né? Nosso bairro, nossa faculdade, ela mostrou o prédio também, né? A gente valoriza muito, né? Apesar de não ter sido formada, né, na Universidade Federal da Bahia, mas a partir do momento, né, que eles me acolheram como docente, é a minha casa, então eu tenho muito orgulho de fazer parte, de trabalhar lá. Tá? Então a gente tem esse prédio, né? São prédios de 10 andares, né? Uma construção, né, vertical, onde praticamente cada andar, né, é uma especialidade. A endodontia, a gente fica no primeiro, né, que é meio que um subsolo, onde a gente trabalha, juntamente com o laser, que eu vou falar um pouquinho também, tá? E aí, né, mais uma vez, como eu comentei, né, não tenho fotos, né, do registro, né, dessa minha relação com o professor Lage, mas eu tenho aqui uma foto do Diário Oficial da União, então ele faz parte, né, de uma história importante, de um marco importante na minha vida profissional, né, que é o ingresso na Universidade Federal da Bahia no ano de 2008, tá? E como eu comentei, a gente, né, trabalha a disciplina, são, né, 5 mulheres, e aí cada uma, né, de nós tem alguns projetos meio que separados, mas a gente se junta, né, grande parte das vezes, para poder agregar, né, nossas atividades em prol, né, da endodontia de qualidade. Então, aqui eu e a professora Érica, a gente fez um encontro, né, da Liga Acadêmica de Endodontia com o grupo de trauma, né, onde a gente pôde falar um pouco sobre a parte de revascularização, né, de endodontia regenerativa. Tá? Então, sempre que é possível, a gente se encontra, né, para que cada uma possa agregar, né, no trabalho da outra, e a gente engrandecer cada vez mais em endodontia, que eu acho que é o que a gente quer. Tá? Hoje, né, eu achei que ia comentar, mas, né, você está falando de clima em Salvador, a gente está aqui num calor horrível, e hoje é um dia especial, né, que é o dia da lavagem do Bonfim. Então, é uma festa super tradicional aqui em Salvador. Então, a igreja do Bonfim hoje está povoada de pessoas, né? Se faz uma caminhada, faz a lavagem da igreja, é aquela união, né, do catolicismo, né, com o candomblé, com as baianas, então a cidade está super cheia, né? E a famosa igreja do Bonfim, com aquele gradeado com as suas fitinhas, hoje é um dia de grande homenagem. Então, o jornal está lá cheio, e muita gente fez essa caminhada pela manhã, e a gente hoje seria dia de trabalho, como ela disse que a gente está trabalhando, mas hoje foi um dia excepcional, como se fosse um feriado assim, para Salvador, né? O dia da lavagem do Bonfim. E aí isso foi importante, né? O senhor do Bonfim nos proporcionou estar aqui hoje nesse encontro, né, do grupo do professor Latte. Eu vou começar um pouco, né, para a gente criar uma linha de raciocínio, para a gente poder falar de desinfecção, né, começar a alinhar a cabeça, né, para a gente pensar. Eu vou sugerir, né, que a gente comece a pensar em endodontia como se fosse uma tríade. Né? Isso é algo que eu aprendi com o professor Renato Leonardo, na época do meu mestrado, fiz na Unesp. E eu acho interessante, né, para que a gente pegue um gancho, né, para a gente entender como que funciona um pouco a endodontia de uma forma lúdica, vamos dizer assim. Então, essa tríade ela é composta por um terreno,
um hóspede, sendo que a gente vai precisar de uma estratégia, né, para remover esse hóspede desse terreno. O terreno nada mais é, né, o que a gente sabiamente ouve falar muito, né, que é o sistema de canais radiculares. Tá? Então, a gente tem um campo de ação, né, bem complexo, né? Aqui tem algumas imagens de molares, mas a gente sabe que todos os grupos dentais eles têm, né, um sistema de canais radiculares, uma anatomia diferenciada que cada vez mais, né, com as tecnologias de pesquisa, a gente tem conseguido provar e visualizar, né, essa complexidade. Isso é importante porque facilita, né, a estratégia que a gente vai ver mais adiante, né, de limpeza, né, desse sistema de canais radiculares. Então, a gente costuma, muitas vezes, nos preocupar um pouco mais, né, com o sistema de canais dos molares, mas todos os grupos dentais, pré-molares, incisivos, né, as anomalias que acontecem em dentes anteriores, enfim, né, curvaturas. Então, é um terreno bastante complexo e que a gente precisa refletir sobre isso, tá? Então, né, não é um ambiente circular, puro e simples, né? Então, a gente tem, aqui no caso dos molares, a gente tem presença de istmos, né? E que nossas estratégias, muitas vezes, dificultam essa limpeza. É claro que a ciência e a tecnologia, cada vez mais, ela vem trazendo novidades para que a gente possa melhorar essa estratégia, mas conhecer essa nossa realidade, esse campo de ação, né, é extremamente importante. Então, trazer essas imagens, né, de microscopia, esses desenhos, eu acho que o visualmente é impactante para algo que a gente não vê, né, na nossa prática clínica, porque naquele ambiente que a gente está trabalhando, né, hoje em dia a gente tem o auxílio do microscópio, que auxilia em algumas coisas, mas essa microanatomia, ela não é visualizada claramente, né, no momento que a gente está fazendo o tratamento endodôntico, tá? Então, essa região apical dos molares, né, com presença de muitas diversas ramificações, delta apical, tudo isso dificulta, né, a nossa limpeza e desinfecção. A tecnologia, né, não só para a estratégia, mas ela tem demonstrado algo com relação às pesquisas, algo extremamente importante, né, que muitas vezes a gente acha, né, que os nossos instrumentos endodônticos, eles são capazes de efetuar uma limpeza eficiente, né? A gente, a literatura mostra, né, como esse artigo, né, do professor Siqueira, que traz essa imagem, né, de microtomografia, onde em verde, né, o sistema de canal radicular são as paredes, né, do canal radicular antes de serem tocadas por um instrumento endodôntico. Né? Em vermelho, essa área em vermelho são os locais onde os instrumentos eles tocaram. Então, a gente consegue observar que, após o preparo químico-mecânico, a quantidade de áreas verdes, né, nos diz que, pura e simplesmente, um preparo, né, não é o suficiente para promover uma limpeza. Tá? Então, essas imagens eu acho que são importantes para que a gente possa, né, fixar esse conceito que algo a mais precisa ser feito. Tá? Então, trazendo, né, uma correlação da microscopia, né, com os cortes histológicos, a gente consegue ver. Então, até mesmo canais que não tenham tantas ramificações, mas que ele não seja circular, né? Então, isso dificulta a nossa limpeza, nossos instrumentos endodônticos, né? Na sua maioria, eles são cônicos, tá? E aí, para efetuar a limpeza dessas áreas polares, existe uma pequena dificuldade e uma atenção que a gente precisa ter, né? Então, a presença, né, desses componentes, a gente vai ver, dependendo do hóspede, pode levar a um insucesso endodôntico, né? É algo que a gente precisa se preocupar, né, no momento de realizar o tratamento endodôntico. E aí eu venho falar um pouco do hóspede, né? Então, a gente viu esse terreno, né, complexo, que é a anatomia do sistema de canais radiculares, e dentro dele existe algo, né, que a gente precisa remover, por isso que o paciente, né, vai realizar uma endodontia. Então, a gente tem ou um tecido pulpar vivo e inflamado, né, que a gente costuma dizer que é menos complexo, tá? A gente sabe que o tecido pulpar inflamado, né, a infecção, ela na maioria das vezes é na superfície desse tecido, então a gente costuma dizer que no interior daquela polpa a gente não tem micro-organismo. Então, daí, em dentes com polpa viva, onde é realizado, né, o tratamento endodôntico radical, a necessidade, o cuidado que a gente precisa ter com a biossegurança, para manter aquela cadeia séptica, para a gente não levar micro-organismos para onde a gente não tem. Então, isso implica, né, na qualidade do nosso tratamento, no sucesso do tratamento,
e a manutenção, né, dessa cadeia séptica. Então, o cuidado que a gente deve ter, muitas vezes os dentes chegam para a gente com paredes destruídas. Então, o cuidado que a gente precisa ter em levar paredes para que o nosso isolamento absoluto ele seja absoluto verdadeiramente, que não tem infiltração de saliva, quando a gente trata um dente com a polpa viva, né, é uma atenção maior que eu acho que a gente precisa ter nesses casos. Então, não tem bactéria, mas o nosso cuidado é evitar que essa bactéria seja levada, né, para dentro desse tecido, e assim a gente vai ter o sucesso, né, do tratamento da polpa viva. A grande preocupação nossa é quando esse hóspede é a bactéria, né? Então, dentes com necrose pulpar, com ou sem lesão periacal, então, tendo os micro-organismos ali presentes, é algo que vai, né, dificultar ou que vai ser tipo o calo do endodontista. A gente fala que a anatomia é o calo, mas o hóspede ali presente, então, principalmente os micro-organismos do sistema, né, que estão ali presentes no sistema de canais radiculares, eles vão fazer a diferença, né, vão dificultar a nossa vida, a vida do profissional, a ponto de interferir muitas vezes no insucesso, né? Quando a gente fala de insucesso endodôntico, na maioria das vezes, o componente microbiano é a causa, né? Então, a presença de alguma bactéria que não foi removida, né, na grande parte das vezes, é a causa do insucesso, tá? Então, pensando, né, desses micro-organismos, desses hóspedes, e que eles estão presentes não só nas ramificações que a gente viu agora há pouco, né, da anatomia, do sistema de canais, mas ele também está em tubos dentinários, né? Então, quanto mais tem aquela necrose, né, quanto maior aquela lesão, né, quanto mais tempo tem, mais micro-organismos vão estar ali multiplicados e penetrando, né, em todas os sistemas, né, e principalmente em tubos dentinários. E aí é o cuidado que a gente precisa ter, né, que a gente precisa, na remoção o máximo possível, né, desses micro-organismos ali, e daí vem as nossas estratégias de desinfecção. Então, o que acontece, né? Se a gente tem, né, o início, né, de uma cárie, né, que apesar de que é o grande número de faculdades de odontologia, principalmente a gente trabalhando, né, numa universidade pública, a gente vê que ainda assim a causa do tratamento endodôntico ainda é o fator cárie. Né? Então, a cárie levou a uma inflamação da polpa, aquele paciente, né, não procura atendimento, acaba levando a necrose, e aí essa necrose assintomática, né, então o paciente muitas vezes está ali sem dor, e ele vai postergando, né, a ida ao dentista, né, e as coisas vão acontecendo, né, os micro-organismos, uma vez colonizado o canal principal, eles começam a consumir aquele oxigênio presente, né, ocorrem interações microbianas, e aquela microbiota, ela passa a ser cada vez mais complexa, né, e a literatura fala um pouco, né, que eu trago essas porcentagens, que 6 meses após, né, a necrose da polpa, 90% dos micro-organismos eles são aeróbios. Então, quanto mais tempo tem aquela infecção, mais difícil, né, vai ser para a gente combater, né, das estratégias que a gente vai precisar lançar mão para combater aquele hóspede ali dentro, tá? Eu trago esse artigo, ele é bem interessante, né? Então, do professor Ricucci, onde ele fez, né, aqui, para a gente ter uma ideia do papel do micro-organismo com relação ao sucesso do tratamento endodôntico. Trata-se de um retratamento, que eu não sei nem se a gente pode chamar, né, essa imagem A de um retratamento endodôntico. Então, ele foi manipulado por profissional que tentou fazer uma endodontia. A gente viu o material, né, radiopaco aqui no iníciozinho da cervical. Esse tratamento ele foi realizado, né, em sessão única, né, com hipoclorito a 5,25%, de acordo com o artigo. Né, e, teoricamente, quando a gente olha essa imagem B, a gente vê, né, pela radiografia, né, na teoria, foi feito um bom tratamento endodôntico, né, porque a gente vê aqui presença de material obturador preenchendo, né, ramificações. A gente parte do princípio que se o cimento, né, endodôntico ele entrou, é porque aquilo ali estava desobstruído e, teoricamente, estava limpo. Né? Então, ele tem aqui em C uma imagem radiográfica, né, de preservação, né, o professor estava falando aí do importante a preservação, né, vou conversar um pouco sobre isso. Eu tenho uma linha de pesquisa que a gente faz avaliação de regressão de lesão, então é importante a gente ter esse acompanhamento, né,
principalmente em consultório. Eu sei que o paciente depois não quer voltar, né? No caso de trauma, tem essa, né, para a gente ter um acompanhamento, mas enfim, o ideal é a gente tente convencer aquele paciente que a gente precisa fazer uma avaliação posterior, né, alguns anos depois, tá? Então, aqui a gente tem, né, 2 anos após o tratamento, o retratamento endodôntico, então a gente vê, né, uma imagem caracterizando um sucesso radiográfico, né, onde a gente houve a regressão da lesão, reabsorção um pouco, né, do cimento extravasado, e 9 anos depois também, né, mostrando aqui o sucesso do tratamento. Entretanto, né, o artigo traz que 12 anos depois a gente começa a ver uma nova imagem, como se fosse um retorno, né, de uma lesão, de um processo inflamatório na região apical, tá? Assim, eu acredito que diversos outros fatores podem estar envolvidos, né, no retorno dessa imagem de lesão periapical, né? A gente não vai falar sobre isso, mas o que é que ele traz, né? Então, pensando em termos de micro-organismos, né, que foi feito lá, né, a coloração, né, um corte histológico, coloração para micro-organismos, a gente consegue observar aquele canal que teoricamente estava bem obturado, né, a quantidade de bactérias que está ali presente, né, não só nas paredes do canal principal, em algumas ramificações, como a gente vê aqui na letra B, mas também em túbulos dentinários, né, então esses risquinhos mais escuros, a presença de bactérias dentro de túbulo dentinário. Tá? Então, né, segundo os autores do artigo, os micro-organismos tiveram um papel importante, né, no insucesso a longo prazo, né, desse tratamento, tá? Eu sei que na prática clínica é algo que a gente não pode fazer. Oi. Não sei se é algum probleminha com o seu microfone, mas está picotando muito. Você está com o microfone do computador? Isso, estou no microfone do computador. Não é nenhum computador, nenhum dispositivo de microfone, não, né? Porque ele está dando uns estalinhos assim, está aumentando esse estalinho. Tudo bem, então vamos continuar. Se fosse um microfonezinho extra, eu ia pedir para você ligar e desligar, conectar de novo, mas aí não tem jeito. Não, eu estou no computador. Talvez possa ser a internet, né? Que às vezes quando oscila, mas as imagens estão ok, tá tudo bem. É como se fosse mesmo. Vou fazer o seguinte: conectar e desconectar. Você tem um microfone extra? Eu estou conectada no WhatsApp ou no celular, né? Porque na hora que caiu mesmo, se eu não tivesse, eu não tinha percebido. Então eu vou sair aqui, vou desconectar para ver se melhora, e aí qualquer coisa o senhor me manda a mensagem. Tá bom? Tá bom. Vou fazer assim. Vamos lá. Pode continuar, tá dando para ouvir, sem problema. Só que ele fica dando um ruído. Desconectei aqui, vamos ver se agora melhora um pouco. Tá, qualquer coisa pode interromper, tá bom? Ok. Então, como eu estava falando, né, a importância, né, o que esse artigo traz, a importância, o papel dos micro-organismos nesse caso do insucesso endodôntico, tá? Então, eu chamo a atenção principalmente para a questão do micro-organismo, né? Então, o que a gente vai conversar são estratégias que a gente possa reduzir ao máximo possível, né, os micro-organismos presentes. A gente sabe que esterilizar o canal, remover 100% desses micro-organismos, a gente não consegue, mas o máximo que isso puder feito, né, vai ser melhor, aumenta a probabilidade, né, de sucesso do nosso tratamento. E olha só que interessante, né, eu trago essa frase do professor Gilberto Guilherme, que esse processo de desinfecção, ele deve ser realizado antes da obtenção. Então, a nossa preocupação, né, com a remoção dos micro-organismos deve ser na fase do preparo, né? Então, a gente tem aquela falsa ideia que eu vou obturar o meu canal radicular e eu vou sepultar os micro-organismos, né, que sobreviveram ao meu preparo ali dentro, eles vão ficar ali, nunca mais vão sair e eu vou ter o meu sucesso endodôntico. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque dependendo, né, de onde esses micro-organismos estejam localizados, eles podem estar em áreas como essa imagem que a gente vê aqui, em contato com o ligamento periodontal. Então, eles não vão estar sepultados, né, no espaço do canal principal. Né? Se houver uma comunicação desse canal principal com o ligamento periodontal, isso pode ser uma fonte de alimento para essas bactérias que estão aqui e gerar um insucesso endodôntico.
Então, de fato, a gente precisa promover uma limpeza adequada, né, antes da obturação, tá? Porque uma limpeza inadequada, esse processo infeccioso, né, pode persistir e isso levar a um processo a longo prazo, tá? Falando ainda, né, sobre a questão dos micro-organismos, eu trago, né, algo para a gente também refletir um pouco, tá? Então, a professora Érica trouxe a questão do trauma, né, como um problema de saúde pública, e eu trago aqui a questão da presença da periodontite apical, tá? Então, diversos estudos, eles têm mostrado uma alta prevalência, né, da periodontite apical na população mundial, tá? Seja em dentes sem tratamento endodôntico, então a gente fala, né, das infecções primárias, tá? Como também em dentes com tratamento endodôntico, ou seja, falhas, né, do tratamento endodôntico que foi realizado inicialmente, né? Como a gente tem essa imagem aqui, né, um dente obturado, né, e com a presença de um abscesso crônico, tá? Então, a literatura, ela mostra um aumento da prevalência da periodontite apical na população adulta, mundial, isso no mundo, né, em dentes com e sem tratamento endodôntico, certo? Então, é algo que a gente precisa se preocupar. Então, eu trago isso para que a gente possa refletir, né, que o nosso tratamento endodôntico, o quão, assim, importante, né, é aquele procedimento que a gente está fazendo, né? A nossa responsabilidade em tentar fazer de uma forma, né, que a gente elimine a causa, no caso o micro-organismo, para que a gente não possa ter, né, essa periodontite apical ali presente, para que ela possa reparar, né? E a gente vai ver aqui a questão da repercussão sistêmica que isso pode causar. Então, essa periodontite apical, né, de alta prevalência, como a gente tem visto, ela pode, inclusive, né, comprometer a saúde geral do indivíduo. Tá? Então, a questão, né, de que um processo inflamatório crônico na cavidade oral, seja um problema periodontal ou seja um problema endodôntico, tem um papel importante na liberação ali de citocinas pró-inflamatórias que podem comprometer outros órgãos daquele paciente. Então, a gente tem uma relação direta, né, com doenças cardíacas, né? Então, a literatura ela mostra que pacientes com periodontite apical têm 5,3 vezes mais chance de terem patologias cardiovasculares, né? Então, essas toxinas, elas acabam comprometendo ali, né, a parede endotelial, enfim, tem uma relação, né, que tem essa interação com a saúde cardíaca, né? Isso, não só a gente sabe, né, processos crônicos periodontais, tem relação com nascimentos prematuros, né, de bebês prematuros. Então, o quão é importante, né, o tratamento endodôntico em si para a saúde geral daquele indivíduo, tá? E o nosso tratamento, né, com esse papel tão importante, né, traz não só o reparo. Então, o tratamento endodôntico bem realizado não só vai proporcionar a cicatrização dessa pericementite apical, como a gente consegue ver aqui nessa imagem radiográfica, que é o que a gente quer, é o que a gente deseja, mas além disso. Né? Então, essa cicatrização apical vai trazer, junto com isso, né, a redução que a literatura tem mostrado de fatores da síndrome metabólica, né, e podendo reduzir os riscos das doenças cardiovasculares. Né? Então, quando a gente fala de tratamento endodôntico, é um tratamento endodôntico de um paciente como um todo. Né? Então, a gente não está falando só em um dente, a gente está falando em um sistema complexo, né, do ser humano, né, que tem todas essas interrelações. Então, destacando a importância, né, de uma boa endodontia para a saúde geral do indivíduo. Né? O professor Lage, logo no começo, né, quando ele estava falando, né, fazendo a apresentação do encontro, ele mencionou que nós estamos aqui, né, as pessoas estão, né, os endodontistas, os profissionais estão aqui assistindo para que possam, né, engrandecer o conhecimento e assim poder transportar isso para o atendimento, né, e aí, consequentemente, para a população. Então, o intuito dessa discussão, né, de uma boa endodontia era que a gente possa levar isso para a população em geral, né, que acho que o nosso grande papel de promoção de saúde está aí, tá?
Então, conhecendo um pouquinho, né, com relação a chamando a atenção do nosso terreno, do nosso hóspede, né, principalmente os micro-organismos ali presentes, que desempenham, como a gente está vendo, um papel extremamente importante, né, a gente vai pensar agora na estratégia. Poxa, o que será que a gente pode fazer, né, para melhorar a nossa desinfecção, tá? De início, né, o que a gente tem, né, como eu falei, que tem que ser, né, uma desinfecção antes do preparo, antes da obturação. Então, a gente pensa logo na etapa do preparo, e quando a gente fala de preparo, a gente fala muito, a gente logo imagina a questão dos instrumentos. Né? Não é o que eu vou trazer hoje, mas é importante a gente pensar, né, no instrumento endodôntico. Né? Uma série de instrumentos, marcas, movimentos, né? Isso tem evoluído muito, né, com relação à cinemática dos instrumentos endodônticos, mas algo me preocupa um pouco, né? É a necessidade de a gente fazer tudo muito rápido, né? Existe uma tendência, né, que tudo seja feito de uma forma muito rápida, até o próprio paciente, ele pede isso, né, que aquele tratamento seja concluído o mais breve possível, e muitas vezes essa brevidade pode fazer com que a desinfecção ela seja negligenciada, né? O fato de usar poucos instrumentos também, eu acho que, né, precisa ter um pouco de atenção. Tá? Hoje em dia a gente fala de endodontia minimamente invasiva, né, desgastes mínimos, mas a gente precisa se preocupar em cortar a dentina. Né? Como eu mostrei em algumas imagens, a gente tem presença de bactéria dentro do tubo dentinário. Então, o fato de eu cortar a dentina, né, desse meu instrumento endodôntico, tocar na parede do canal radicular e remover aquela dentina, a gente está fazendo uma desinfecção. Tá? Então, a questão da minha preocupação é a gente querer usar um único instrumento em uma anatomia complexa. Se a gente for pensar, por exemplo, no molar, né, eu venho com um instrumento, por exemplo, 30 de conicidade 0,4. Será que esse instrumento ele vai ser o suficiente para eu promover uma boa desinfecção em uma distal de molar inferior, na raiz mesial? Talvez sim, mas será que uma raiz distal tiver um canal único vai ser o suficiente para a gente tocar em todas as paredes? Então, é algo que eu acho que a gente precisa refletir um pouco, né, quando a gente pensa em endodontia. A gente fala muito em protocolo, né, receita de bolo, né, mas o profissional da área ele precisa ter essa análise crítica e entender o que ele está fazendo para que execute da melhor forma possível o tratamento. Tá? Mas eu não vou falar de instrumentos, né? A gente vai falar de desinfecção, e aí eu vou destacar os meios físicos da desinfecção, né? do preparo químico-mecânico. Então, a instrumentação mecânica complementada pela irrigação e aspiração, constituem recursos insuperáveis, né, na remoção daquele conteúdo do canal radicular, né, seja ele conteúdo orgânico, inorgânico, bactérias, né, e detritos que estão aí presentes no sistema de canal radicular. Tá? Então, esses recursos de desinfecção eles são extremamente importantes, né, não só a gente pensar na questão da ação mecânica dos instrumentos. E quando a gente fala em desinfecção, né, de sistema, né, dos meios físicos, a primeira coisa que vem à nossa mente é o básico, tá? É a técnica convencional, onde a gente usa, né, a seringa, né, e as agulhas, tá? Existem no mercado, né, diversas agulhas, né, de formatos diferentes, como a gente pode ver aqui na imagem, de ponta aberta, né, ponta fechada, duas aberturas, né, como a gente fala, um chuveirinho, né, enfim. É uma gama muito grande, né, de modelos disponíveis, né, pelas empresas, né, que muitas vezes a gente fica até sem saber que agulha utilizar, tá? O básico, ele vai funcionar, sim. Então, nossa agulha de irrigação, ela precisa ser de diâmetro pequeno, tá? A gente fala ali em torno de 30 gauge, né? É o considerado o ideal para a gente realizar, né, esse processo de irrigação. Esse videozinho a gente consegue ver onde ele simula, né, nesse canal simulado, um canal curvo, quando a gente insere a agulha, né, o conteúdo, né, o detrito, ele fica muitas vezes na curvatura, né, principalmente na região apical, né, de difícil acesso se a gente tiver agulhas
de diâmetro grande. E isso vai comprometer o nosso processo de desinfecção, a nossa limpeza. Tá? Então, a agulha, sim, ela tem um papel importante, né? E de preferência que a gente use agulhas de pequeno diâmetro, né? E como eu falei, o mercado tem várias, né? Então, de vários modelos, né? Eu trouxe uma aqui, essa da Angelus, né? Que eles trazem diversos diâmetros, tá? Outras empresas trazem propostas, né? Pensando nessa melhor irrigação, né? A Dentsply tem a novidade dessa agulha, né? De polipropileno com 2 aberturas na ponta, né? Tudo isso na tentativa a gente realizar uma melhor desinfecção do canal radicular. Eu vejo, né, como as empresas acabam, né, lançando essas novidades, vamos dizer assim, com o intuito de facilitar e de melhorar o nosso processo de desinfecção. Observe que essa aqui, ela tem inclusive conicidade, né? A gente trabalha com diâmetros únicos e a gente tem essa agulha com diâmetro de 30 e conicidade 0,4. A FKG também traz, né, esses instrumentos de polipropileno, né, com o mesmo diâmetro e conicidade, né, da agulha da Dentsply, com marcações, né? Então, são recursos que a gente vai ter, né, para facilitar essa técnica convencional, né, que é com o uso de agulha e seringa, né, com aquela pontinha de aspiração, tá? Porém, será, né, que essas agulhas, né, formatos tão diferentes, né, será que tem diferença de uso? Né? Então, eu trago aqui algo também para a gente prestar atenção. Tá? Agulhas finas têm formatos diferentes, mas a forma da gente utilizá-las tem aí um pequeno detalhe, para que a gente não leve, né, a acidentes operatórios na hora da irrigação. Então, o que a gente recomenda, né, que essas agulhas de abertura na ponta, elas sejam trabalhadas um pouco mais distante, né, do forame, do nosso comprimento de trabalho, né, porque a gente pode ver nessa imagem como que esse jato, né, quando as agulhas elas são abertas em suas pontas, ele tem um alcance mais direto, né, do jato do irrigante. Diferente de quando a gente tem agulhas de ponta cega, né, de ponta fechada, que a abertura é lateral. A gente consegue observar aqui na imagem que esse irrigante, ele, na maioria das vezes, né, quando a ponta é fechada, ele vai se jogar, né, vai direcionado para a parede, né, perpendicularmente à parede lateral do canal radicular. Então, acaba ajudando a evitar acidentes operatórios, mas, entretanto, se a gente não posiciona essa agulha em um comprimento adequado, mais ou menos, né, 1 milímetro do comprimento de trabalho, a gente não vai ter uma boa irrigação, né, no terço apical, que é tão crítico. Tá? Então, o formato das agulhas, né, se aberta ou de abertura, né, na ponta ou lateral, isso vai implicar, né, em uma boa desinfecção, dependendo, né, do comprimento que a gente coloca essas agulhas. Tá? Então, as de abertura, para evitar acidentes, a gente pode deixar um pouco mais distante, porque o jato direto consegue alcançar, né, o terço apical, e aquelas de abertura lateral, a gente pode se aproximar, né, do nosso comprimento de trabalho, né, da região apical, e só assim ela vai poder ter a sua eficiência, né, o jato alcançar aquela região para promover a nossa desinfecção. Porém, o que a gente observa? Que essa técnica, né, chamada de convencional, né, de agulha, por menor que seja, né, por mais fina que seja, não consegue, por si só, né, na grande maioria das vezes, fazer a remoção, fazer uma desinfecção daquele sistema de análises radiculares. Ainda assim, né, a gente acaba tendo, né, nessa anatomia complexa, um acúmulo de detritos e que muitas vezes não são removidos. E se a gente fala de dente com necrose pulpar, a presença de bactéria, esses detritos vão ter um componente microbiano. Né? O ideal é que a gente fizesse uma limpeza mais eficiente, né, dessas áreas de regularidades, né, do sistema de canais radiculares. Então, a técnica convencional, somente de agulha e seringa, tem limitação, né, na remoção desses resíduos, presença de áreas polares, né, região de istmos, isso é dificultado, essa limpeza ela não é efetiva, tá? Então, a gente consegue ver, inclusive, imagens de microtomografia, né, como a gente está vendo essa imagem aqui,
onde essa área, né, um pouco mais hiperdensa, são detritos presentes na luz do canal principal, né? E como eu falei, obturar o canal pensando que a gente vai selar, né, essas bactérias presentes nesses detritos, dependendo de onde esse detrito está localizado, se houver comunicação com o ligamento periodontal, isso pode comprometer, né, o nosso tratamento endodôntico. Tá? Então, o ideal é que a gente faça, né, uma limpeza um pouco mais eficiente. E pensando nisso, já que a agulha e seringa, né, muitas vezes não é o suficiente para a gente, né, proporcionar essa desinfecção, o que a gente pode lançar mão? Né, o que o mercado nos oferece? Que recursos tecnológicos a gente pode utilizar para poder melhorar a limpeza? Vocês concordam comigo que se essa limpeza fosse realizada de uma forma, né, se a gente pensar assim, em 3 dimensões, né, em todas as áreas do canal radicular, seria o ideal, né? E aí alguns instrumentos eles tentam, né, proporcionar essa limpeza, né, chamada de limpeza 3D, né, que seria o ideal. E uma proposta, né, de instrumento, né, pensando nessa ideia de 3 dimensões, de uma limpeza tridimensional, eu trago para mostrar para vocês o XP Endofit. O professor Leonardo Galmanhã, ele trouxe né, o uso do XP, da odontia regenerativa, inclusive ele falou sobre esse instrumento ser o padrão ouro, né? E que muitas vezes o que dificulta o uso pelo profissional é o custo, né? De fato, o instrumento tem um custo um pouco elevado, mas ele é um excelente instrumento para a gente complementar essa limpeza, né, na tentativa de melhorar a nossa desinfecção, tá? Observem que é um instrumento, né, de níquel titânio, com essa tecnologia, né, chamada de MaxiWire, né? Então, um instrumento na sua fase martensita, em baixas temperaturas, ele vem assim, né, retinho, tem um diâmetro de ponta 25 e é sem conicidade, né? Então, ele é 25 ao longo de toda a parte ativa do instrumento. E quando ele entra em contato, né, com o corpo humano, ele forma essa alça, como se fosse esse metade de um círculo, né, esse semicírculo, na sua fase austenita, tá? E no momento que a gente usa no canal radicular, né, no movimento rotatório, né, ele vai facilitar e melhorar aquela limpeza e desinfecção, tá? Então, são instrumentos que eles já vêm esterilizados, né? O indicado é que a gente faça a utilização em motores elétricos, né, com uma rotação de 1000 RPM e um torque de 1 Newton. Apesar, né, do valor, do custo desses instrumentos ele é elevado, a gente pode reutilizar. Tá? Então, enquanto esse instrumento ele estiver fazendo essa transformação de fase, né, ou seja, ele estiver na temperatura mais elevada, reto, e quando entra na temperatura do corpo humano, ele formar essa alcinha, né, esse semicírculo, a gente pode reutilizar esse instrumento. Tá? E a ideia é o quê? Né? É que esse semicírculo, a partir do momento que a gente gire dentro do canal radicular, ele consiga alcançar uma área, né, de um diâmetro grande. Se fala de uma extensão de 3 milímetros, né, conseguindo alcançar áreas que muitas vezes o nosso instrumento endodôntico não alcançou. Então, é algo a complementar, né, a nossa limpeza e desinfecção. Tá? Eu trouxe aqui um videozinho caseiro, né? Então, eu tenho a sorte, né, de ser casada com um endodontista, né, e professor, e que muitas vezes, dia de final de semana, a gente fica se divertindo fazendo algum material em casa, né, e uma dessas diversões foi esse vídeo que a gente produziu. Então, eu acho que visualmente, né, nesse canal simulado, transparente, a gente consegue observar a potencialidade desse instrumento, né, do XP, tá? Então, a gente consegue ver que canais, né, de diâmetros menores, né, essa pontinha, ela meio que chicoteia, a gente consegue, né, trabalhar, fazendo esse turbilhamento, né, essa borbulha da substância, e nessas áreas maiores também a gente consegue essa expansão daquele semicírculo, né, e esse ele consegue desorganizar qualquer detrito que tiver ali presente, né, naquele espaço do canal, tá? Essa é uma outra filmagem, né, um outro modelo de canal simulado, e que a gente colocou em câmera lenta,
né, para que vocês possam ver, né, aqui, ó, o semicírculo, essa expansão, né, abrangendo essa área, né, como se fosse um canal mais abaulado. E aí eu trago um pouco para o tema, né, que foi ministrado anteriormente, né, na questão do trauma, onde a gente pode ter áreas de reabsorção, e aí esse é um excelente instrumento para a gente utilizar, né, em canal radicular, com presença de reabsorção, principalmente reabsorção interna, né, com irregularidades que a gente precise potencializar essa limpeza. Então, vejo, né, as borbulhas, né, da solução que é formada, essas borbulhas também acabam, né, ajudando na limpeza, que toca nas paredes e remove, né, aquele detrito ali presente. Tá? Então, eu trago aqui como um primeiro instrumento, né, complementar para que a gente possa potencializar a desinfecção do canal radicular. Tá? Então, a gente tem, né, finalizado, né, o preparo, a gente tem a preenchimento, né, dessas ramificações, né, enfim, que meio que sugere, como eu falei, né, que a gente fez uma limpeza um pouco efetiva, tá? Esse é um outro caso, né, do professor Raskin, onde a gente consegue ver, né, na tomografia, né, o preenchimento de ramificações para que a gente possa selar, né, aquela região o melhor possível, né? E para que isso aconteça, a gente precisa intensificar esse processo, né, de remoção de debris, de desinfecção. Né? E é só assim a gente vai conseguir preencher com material obturador. O XP tem disponível em um outro diâmetro, né? Não é tão falado, mas eles lançaram, né? A FKG lançou uma ideia de ser chamado de XP retratamento, né? Finish R, porque tem um diâmetro um pouco maior. Então, a Finisher, ela tem um diâmetro de 25, como eu mostrei para vocês, e essa aqui tem um diâmetro de 30, né? Na realidade, ela é mais uma opção, mais um diâmetro que a gente pode lançar mão, principalmente pensando em canais de maior volume. E aí eu trago novamente, né, a questão do trauma, a questão do DID, né, da risogênese incompleta, que você tem canais com diâmetros maiores, então talvez seja mais interessante a gente fazer uso desse diâmetro um pouco maior, né, o diâmetro de ponta de 30, tá? E, de fato, em retratamento, eu já tive a oportunidade de utilizar esses restinhos de gutapecha, né, que ficam aderidos a paredes, que muitas vezes o instrumento não vai, né? Então a gente, com o uso do XP, consegue. Né? Sempre que a gente usa, em casos de retratamento, sempre sai, mesmo achando que já está tudo limpo, a gente usa, sai algum restinho de material obturador. Tá? Então, é um excelente instrumento para a gente potencializar a nossa limpeza. Algo que é bem conhecido, né, que talvez a gente ouça falar um pouco mais, né, e que tem virado, graças a Deus, como se fosse uma rotina, né, o ideal, né, do tratamento endodôntico é o uso dos insertos ultrassônicos, né, a gente fala da irrigação ultrassônica passiva, então é uma outra tecnologia, né, que a gente pode lançar mão para poder potencializar a nossa desinfecção, tá? Então, a gente consegue ver nesse, né, videozinho com um pó de café, o quanto que o inserto ultrassônico, ele é acionado, né, um inserto, né, específico, né, de limpeza, nesse caso a gente está falando, né, do Irrissônico, mas existem outras marcas, né, de insertos com essa finalidade, né, de agitação daquela solução irrigadora, seja DTA, seja hipoclorito, né? Vejam que ela não é para fazer desgaste dentinário, né? Então o diâmetro é bem reduzido, né? De 20 de conicidade 0,1. E o fato de você acionar esse instrumento no canal vai fazer esse turbilhamento, né? E vai melhorar, né, a questão da limpeza e desinfecção, tá? Nesse outro videozinho, a gente vai conseguir observar, né, a ação desses instrumentos, desses insertos ultrassônicos com relação à limpeza. Né? Então, é algo para intensificar. Muito a gente ouve, né, dessa questão de uso dos insertos ultrassônicos, inclusive da agitação com o XP, para a lavagem final, né, durante o meu preparo, tá? Mas acho que nada impede, né, se a gente está tão preocupado com desinfecção, né, que isso seja utilizado ao longo do preparo químico-mecânico. Né? Eu trago aqui uma proposta, quando a gente está utilizando, né, hoje em dia, cada vez mais, né, os instrumentos automatizados, que a cada, né, ação desse instrumento, né, automatizado de titânio, a gente possa promover uma limpeza,
né, com o uso dessa agitação, seja com inserto ultrassônico, seja com a agitação mecânica com XP. Eu acho que, né, como o preparo, o tempo ele é reduzido, né, o fato da gente intercalar com uma limpeza eficiente, com algo que possa ajudar, eu acho que pode melhorar ainda mais a questão, né, da remoção dos detritos do canal radicular. Porque muitas vezes a gente tem a tendência, né, de fazer essa remoção apenas como lavagem final, mas eu acho que realizar isso durante um preparo, talvez a gente tenha, né, um reflexo muito melhor de limpeza ao final, né, do que só realizando, né, essa remoção ao final do preparo químico-mecânico, tá? E aí, trazendo um pouco, né, o que a literatura mostra, né, com relação a esses protocolos. Aqui, no caso, né, eles estão fazendo, avaliado como irrigação final, né, do preparo, na remoção desses detritos, né, dentinários, né, em raízes mesiais de molares. E aí compararam, tá? Então, aqui é a pressão positiva, então é aquela, né, irrigação com agulha e seringa, né? E a gente consegue observar nessa imagem o quanto de detrito se manteve, né? Então, segundo os autores, apenas 45,7%, né, daquele conteúdo de detritos foi removido do canal radicular. Então, a gente, né, consegue observar aqui, né, que eu preciso de algo a mais, né, para fazer, para melhorar a minha desinfecção. Quando, né, a gente compara o resultado com o uso, né, do XP Endofinisher, a gente já consegue ver o antes e o depois, né, uma remoção, né, uma limpeza muito melhor, né, em torno de 89,7%, né, de acordo com esse artigo, né, de material de detrito foi removido depois do uso do XP Endofinisher. E a gente também tem, né, com a irrigação ultrassônica, o uso dos insertos ultrassônicos, uma limpeza ainda melhor, né, no caso desse artigo, de 94,1%, tá, de remoção de detritos. Então, isso aqui mostra para a gente a importância desse algo a mais, né? Então, eu preciso de algo que agite, né, de preferência mecanicamente, eu vou mostrar para vocês, né, para poder melhorar esse processo de desinfecção, tá? Então, o que é que a gente quer? Né? Então, né, o ideal é que a gente vá para a questão da obturação com paredes limpas, né, que é o que a gente está vendo aqui nessas imagens de microscopia eletrônica do professor Ricardo. Né? Então, olha que maravilha, né, de paredes dentinárias, de tubos dentinários abertos, né? Inclusive, né, para quem faz né, adepto da medicação intracanal, da endodontia, né, biológica, né, que eu me insiro nisso, né, eu não faço endodontia de dentes com necrose em sessão única, né, então, assim, isso facilita no momento da gente colocar a medicação intracanal, né, a questão do hidróxido de cálcio, para que ele possa agir naqueles micro-organismos que estão dentro dos tubos dentinários, né, então essa limpeza, ela realmente é primorosa, né, para que a gente tenha um bom efeito, né, dessa medicação. A terço apical, que é crítico, dá um inserto ultrassônico, olha só também, né, imagem belíssima, com essa limpeza, né, aqui o antes, depois do preparo, né, depois do preparo, então antes da lavagem e depois com o uso do inserto ultrassônico, tá? E não só a questão de redução de detritos, né, mas a gente falando um pouco mais com relação a micro-organismo, esse trabalho do grupo da professora Brenda mostra, né, que essa ativação com o inserto ultrassônico reduziu não só as bactérias, né, cultiváveis, então micro-organismo dali do sistema de canal radicular, mas também a questão da endotoxina, tá? Então eles trazem como resultado que remove não só o Smiler, e aí eles usaram, né, o inserto ultrassônico com o EDTA, né, mas que isso promoveu, né, essa junção, essa combinação, removeu a endotoxina de canais infectados, tá? Então, vejam que não é só micro-organismo, mas todos, né, suas toxinas ali presentes, também, né, a gente intensificando a nossa limpeza. A gente trabalha, né, com alunos de graduação, que eu acho que é a base, né? Então, eu gosto muito de fazer pesquisa, né, com os meninos. Eu acho que é algo que o professor Léo também mostrou, né? Ele mostrou uma pirâmide, né, e mostrou o pesquisador lá em cima. Então, a gente criar, né, despertar na realidade, né, o interesse
né, daquele estudante, muitas vezes, para a área da pesquisa, a gente pode lá na frente ter, né, um grande pesquisador com uma grande invenção e que, né, vai trazer algo ainda melhor, né, para a endodontia, tá? Então, a gente, dentro das nossas, né, limitações que a gente tem por aqui, né, de não tem tantos recursos tecnológicos para fazer pesquisa, mas, enfim, eu acho importante trazer, né, principalmente alunos de graduação, para essa realidade, porque eu acho que ele lê artigo, claro que ele vai ver o que a literatura mostra, se embasar cientificamente, e entender que, né, como eu estou mostrando, né, que você fazer uma agitação mecânica ajuda na desinfecção. Mas quando ele vê na prática, né, e aí nesse trabalho de pesquisa, essa aluna teve essa oportunidade, né, eu acho que ele meio que se convence um pouco mais. Né? Então, esse trabalho teve esse propósito. Né? Então, a gente teve uma ideia, né, de avaliar a questão da agitação mecânica, comparando com uma agitação manual. Tá? Então, até então, né, nos anos anteriores, alguns anos atrás, a gente só realizava com o aluno, né, a agitação manual, seja com um instrumento, né, aquele instrumento que o último que ele usou no preparo apical, ou um cone de gutta-percha. E aqui nesse trabalho, né, a gente pode observar que isso e nada é a mesma coisa, pensando em remoção de detritos do canal, né, pensando em limpeza. Tá? Então, a gente criou essa mufla, né, para que a gente pudesse abrir, né, o dente e olhar a limpeza, né, com relação a uma canaleta que a gente fez dentro nas paredes de dentina. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Nós utilizamos, né, foram 3 grupos, e a gente utilizou a lavagem, né, a agitação, utilizando o EDTA e o hipoclorito, né, com o X-Pendle Finisher, utilizando o inserto ultrassônico e utilizando aqui um instrumento manual que, na época, era, né, a técnica, né, que os meninos utilizavam, né, essa agitação, né, no final com agitação manual. E olha só que interessante. Né, esse grupo, essa imagem mostra aqui, né, do grupo 1, que foi o grupo de agitação manual, né, que é essa canaleta que a gente preencheu de raspa de dentina, nada foi feito. Pode ter usado hipoclorito ou DTA, mas os detritos, os debris, eles estavam ali presentes, né, depois desses 3 minutos, né, agitando manualmente, né, aquela substância. Então, nada foi removido. Quando a gente fez uso, né, de uma agitação mecânica, olha a diferença de imagem que a gente tem, tá? Então, esse grupo representa o inserto ultrassônico, então uma limpeza muito mais efetiva, né? A gente pôde observar, né, essa canaleta totalmente limpa, do mesmo jeito que a imagem mostrando com o XP. Né? Então, eu acho que a gente pôde despertar, e eu acho que já no iniciozinho, para, né, que esse aluno ele saia, ele se forme, e vá fazendo a odontia, já tendo essa análise crítica, né, do quão importante é esse algo a mais, né, que a gente precisa fazer para potencializar a limpeza, né, durante o nosso preparo. Tá? Outras tecnologias, elas estão disponíveis, né, são tecnologias essas, né, desses instrumentos plásticos, né, então existem várias marcas no mercado, eu trago aqui 2, né, esse que é da empresa ISA, empresa brasileira, essa outra empresa também brasileira, da Odus, que tem um valor um pouco mais acessível, né? Então, existe uma tendência, muitas vezes, dos profissionais optarem, né, por esses mais baratos. Eles são efetivos, mas eu tenho um porém, né? Porque muitas vezes a gente não consegue usar, pensando, né, em um dente com vários canais, a gente não consegue usar um só instrumento desse. Né? Então, vamos dizer, a deterioração desse instrumento plástico, ele dobra, ele fratura, ele enrosca, né? E aí a gente vai talvez precisar usar mais de um, pensando no caso, né, em um dente multiradicular, tá? Mas é melhor do que não realizar nada, né? Então, o fato da gente agitar mecanicamente, né, seja com instrumentos, né, de níquel titânio ou de aço inox, mas o importante é que a gente faça, né, essa agitação de uma forma mecânica para melhorar a nossa limpeza e desinfecção. Como eu falei, né, a questão
da medicação não é um mérito, assim, eu não vou entrar, né, sobre fazer ou não fazer uso de medicação intracanal, mas para quem faz uso da medicação intracanal, eu trago algo legal, né, que é esse procedimento, né, de uso de agitação mecânica pode facilitar, né, a penetração, né, do hidróxido de cálcio. Então, a gente não só realizar a limpeza, né, daqueles detritos do canal, mas essa ativação mecânica tem se mostrado melhorada, né, em questão de penetração da medicação, e aí a gente está falando do hidróxido de cálcio, tá? Então, esse artigo da professora Flaviana, né, do grupo de Bauru, ele mostra, né, então foi utilizado uma agitação ultrassônica da pasta de hidróxido de cálcio, né, e eles avaliaram o potencial, né, dessa agitação. Será que agitar o hidróxido de cálcio vai melhorar a remoção, né, das bactérias presentes nos tubos urinários, né? Eles fizeram essa avaliação com microscopia confocal e observaram que sim, tá? Então, vou começar daqui da direita para a esquerda. Essa imagem C que a gente está vendo, né, são imagem do tubo dentinário, onde o verde significa que os micro-organismos, né, as bactérias, elas estão vivas, tá? Aí a gente volta aqui para A, o vermelho são as bactérias mortas, tá? Em A, é aquele canal radicular onde foi utilizada a pasta de hidróxido de cálcio sem agitação. E em B, é a pasta de hidróxido de cálcio com agitação, né, com um inserto ultrassônico. Em A, vocês conseguem observar que a gente tem uma coloração mesclada, né? A gente tem, em alguns momentos, a gente consegue visualizar um verde, que é a bactéria viva, né? E a gente consegue observar o vermelho, que é a bactéria morta. Em B, isso já é reduzido, a gente consegue visualizar muito mais imagens vermelhas, né? Que é a bactéria morta, nesse grupo que foi feito a agitação da pasta de hidróxido de cálcio. E aqui o C é o grupo controle, né? Onde não foi feita o uso da medicação, tá? Então, a gente traz esse outro recurso, né, pensando em termos de melhorar a desinfecção, né, para quem faz uso de hidróxido de cálcio, a gente pode melhorar ainda mais, potencializar a ação dele, né, fazendo uma agitação para que ele possa penetrar um pouco melhor, tanto em áreas, né, de maiores diâmetros do canal, mas também em questão de tubos dentinários. Então, uma desinfecção parcial da dentina, né, pode ser alcançada com a pasta de hidróxido de cálcio. Por que a gente fala desinfecção parcial? A gente sabe que a gente não consegue esterilizar o canal. Então, 100% dos micro-organismos não são removidos, mas a gente consegue melhorar, né, a performance com a agitação dessas pastas com um inserto ultrassônico, né? Então, a agitação ultrassônica da medicação promoveu uma maior penetração e, por consequência, né, a ação antimicrobiana dessa medicação nos tubos dentinários. Pensando em um outro recurso, então a gente viu, né, a questão da agitação, né, com várias possibilidades, né, que a gente pode ter de instrumentos para potencializar isso. Eu vou fazer uma outra, né, sugestão, né, uma outra ideia, uma outra técnica que tem a ver com a terapia fotodinâmica, né, que foi o que o professor Lage, né, comentou, né, no final da apresentação da professora Érica. A gente pode, né, utilizar, né, como coadjuvante, né, do preparo químico mecânico, a ação antimicrobiana do laser. Tá? Então, quando a gente fala, né, em terapia fotodinâmica antimicrobiana, a gente vai se reportar ao uso do laser, e aí a gente está falando do uso do laser de baixa potência, né, para um efeito antimicrobiano. Trazendo um pouco de história, eu gosto muito, né, dos antepassados, né, gosto de saber quando, né, aqueles produtos, aquelas técnicas, quando foram lançadas. Eu acho que a gente precisa, né, valorizar um pouco, né, quem trouxe, quem começou, né, as coisas, as técnicas. Se a gente pensar, o uso do laser, né, com finalidade terapêutica, ele vem de civilizações muito antigas, né? Então, egípcios, indígenas, chineses, né, já faziam uso, né, da luz solar, não laser, mas da luz, a gente falando em luz solar, para tratar doenças de pele, né, e outras doenças.
E aí a gente traz um pouco, né, a questão da história para os anos, final dos anos 1800, né, início dos anos 1900, a questão da terapia fotodinâmica, né, ela foi iniciada nesse período, onde alguns pesquisadores eles começaram a observar, né, que quando se associava um corante, juntamente, né, com a ação de uma luz, havia a morte de alguns protozoários, né? E assim, nessa época de 1900, foi surgindo, né, esse conceito de ação fotodinâmica, né, que nada mais é do que a ação de fotossensibilização, né, oxigênio dependente, que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá? Então, essa terapia fotodinâmica, ela basicamente vai precisar de algo que associe, né? A gente vai falar que é um fotossensibilizador, né, que é um corante, associado com uma luz, que nesse caso, né, a gente vai utilizar a luz laser, com um efeito antimicrobiano. De início, essa terapia fotodinâmica, ela começou a ser utilizada no tratamento de lesões malignas, né, de tumores, né? Então, nessas épocas antigas que eu estava citando, começou-se a observar, né, que lesões tumorais pigmentadas, né, coloradas, quando você associava uma luz, essas células tumorais elas eram eliminadas, né? E daí surgiu esse conceito de terapia fotodinâmica, que inicialmente foi usado bastante em doenças de pele, né, na dermatologia, né, utilizado na oncologia, e hoje em dia a gente tem, né, seu uso, né, na odontologia em diversas áreas, não só na endo. Então, tudo que tiver, né, a gente falando de terapia fotodinâmica antimicrobiana, onde tiver bactéria, a gente pode lançar mão da PDT, tá? Para que a gente possa, né, entender essa terapia fotodinâmica, o que acontece? Para que a luz laser ela possa exercer o seu efeito biológico, ela precisa ser absorvida pelo aquele tecido. Então, por exemplo, né, a gente não sei, né, o uso do laser ele pode ser para fins de reparo tecidual. Então, se eu tenho uma ferida e vou fazer radiação laser, para que ele promova esse reparo tecidual, é necessário que naquela região, né, daquele tecido biológico que eu fiz a irradiação com laser, que ele seja absorvido. E só assim ele vai ter o seu efeito. Pensando, né, na questão de micro-organismo, de efeito antimicrobiano, para que a luz laser ela consiga matar uma célula, eliminar uma célula microbiana, essa célula microbiana ela precisa absorver a luz laser, né, para que essa morte, né, microbiana ela possa acontecer. No tecido biológico, né, na nossa pele, enfim, na nossa mucosa, existem componentes que fazem a absorção do laser. É o que a gente chama de cromóforos. Né? Então, a gente tem lá componentes da mitocôndria, né? Eles conseguem, mais especificamente, os cromos se oxidar. No momento que a gente faz irradiação com laser, né, vermelho e infravermelho, essas estruturas absorvem a luz laser e uma série de reações bioquímicas a partir dali é ativada e aí o laser tem o seu efeito. Pensando em célula microbiana, né, as bactérias elas não têm nenhum cromóforo, não tem nenhum componente nela que possa realizar a absorção dessa luz laser e aí ter o seu efeito. Tá? Então, por isso, né, para realizar essa terapia fotodinâmica, de início, a gente vai precisar corar essas bactérias. Então, a gente precisa que essa bactéria ela seja corada por um fotossensibilizador. Né? Aquele componente, aquela substância que vai fazer com que esse micro-organismo absorva a luz laser e assim, né, as reações possam acontecer, culminando, né, na morte microbiana, na apoptose celular. Tá? Então, para realizar a terapia fotodinâmica antimicrobiana, a gente vai precisar, né, de que a gente chama de um corante, né, que é um fotossensibilizador, e aí sim, esse micro-organismo corado, né, a gente vai associar a uma luz de comprimento de onda compatível, né, eu vou falar um pouco sobre isso, uma vez irradiado, essas reações vão acontecer e a gente tem a morte celular. Quando a gente fala, né, na questão desse corante, né, que eu chamei de fotossensibilizador,
Existem vários no mercado, eu vou mostrar alguns para vocês. E cada um desse fotossensibilizador, né, esse corante, ele tem afinidade por um determinado comprimento de onda do laser. Tá? Então, por exemplo, na endodontia, e o que eu tenho mais costume, né, eu tenho mais experiência, né, de utilizar, é o azul de metileno. O azul de metileno, ele é um corante, né, que a gente vai utilizar para fazer a PDT na endo, e que tem afinidade para a luz laser em um comprimento de onda do vermelho, né, do 660. Então, a afinidade do corante com o comprimento de onda, né, do laser que a gente vai usar é extremamente importante para que a gente tenha a efetividade, né, da terapia fotodinâmica. Tá? Só para a gente entender, né, o mecanismo de ação, eu acho importante. Então, a gente vai utilizar algo que eu preciso entender o que acontece. Por quê? Eu botei lá um corante no canal, joguei uma luz laser, né? Eu tenho, assim, acho importante conhecer, gosto, né? Tenho curiosidade de saber do porquê que as coisas acontecem, né? Então, eu trago aqui nessa imagem que mostra um pouco, né, de uma forma mais simples, o que acontece, né, quando a gente realiza a PDT, tá? Então, a partir do momento, né, que esse micro-organismo ele está corado, né, que a gente coloca esse fotossensibilizador, tá? E aí a gente demora um tempo, né? A gente chama isso de tempo de pré-irradiação, tá? Então, a gente coloca esse fotossensibilizador naquele tecido-alvo, no nosso caso vai ser o canal radicular, a gente aguarda um tempo, né, para que esse fotossensibilizador ele possa penetrar e corar esses micro-organismos, né, os micro-organismos ali presentes, e só então, né, depois desse tempo de irradiação, é que a gente vai irradiar, né, com a luz laser, né, no caso a gente, né, costuma utilizar o laser vermelho. E o que acontece? Né? Esse fotossensibilizador que está dentro da bactéria, uma vez irradiado, ele vai ser excitado, né? E ele vai se transformar em um fotossensibilizador que a gente chama de tripleto excitado. Tá? A partir daí, esse fotossensibilizador, né, excitado, dois caminhos podem acontecer. Ele pode liberar, né, fornecer elétrons para substratos presentes, né, da bactéria e serem produzidas espécies reativas de oxigênio, ou eles podem transferir energia desse estado tripleto excitado, transfere energia para um oxigênio molecular, e aí oxigênios singletos, né, que são oxigênios altamente reativos, são produzidos, e é a partir daí que isso, né, tanto o oxigênio singleto, as espécies reativas de oxigênio, né, radicais livres que são produzidos, promovem danos em componentes celulares daquela célula microbiana e ocorre a morte daquela bactéria. Tá? Então, é isso que acontece. Então, a gente tem lá, né, um fotossensibilizador que se acumulou naquela célula-alvo, que no caso são as bactérias. A gente faz uma irradiação com laser de comprimento de onda específico, né? Então, e esse fotossensibilizador excitado, ele vai transferir energia ou elétrons, né, naquele ambiente, e, por fim, vão ser geradas espécies reativas de oxigênio, né, e radicais livres que vão comprometer aquele componente microbiano, tá? Então, vão induzir um dano localizado, morte celular oxidativa, né? Acaba promovendo danos em proteínas, membranas lipídicas, ácido nucleico, né? Acaba destruindo aquele micro-organismo. Tá? Então, basicamente, esse é o efeito, né, da terapia fotodinâmica antimicrobiana. Com relação aos fotossensibilizadores, a gente tem, né, fotossensibilizadores naturais, como, por exemplo, né, os corantes, né, de curcumina. A gente tem alguns fotossensibilizadores sintéticos, né? E alguns dos mais conhecidos são o azul de toluidina, né? E na prática odontológica, um dos mais utilizados é o azul de metileno. O importante é que cada um desses fotossensibilizadores, eles têm um espectro de absorção, ou seja, eles têm afinidade para um laser de um determinado comprimento de onda, né? A gente sabe que comprimento de onda tem que ter afinidade com a coloração, né, daquele fotossensibilizador.
como a Erika comentou, né, aqui na Universidade Federal da Bahia, a gente tem um centro de fotônica, tá? Onde a gente tem uma clínica, né, que é uma disciplina optativa da graduação, onde a gente faz atendimento clínico, né, de diversas patologias, né, pacientes com diversas patologias com o uso do laser de baixa potência, né, da fotobiomodulação. Então, a gente trabalha parestesia, reparo tecidual, já aconteceu, né, de paciente de endodontia com extravasamento de porcolito, né, levou uma úlcera na mucosa e a gente levou para essa clínica, né, para poder melhorar a questão de dor, reduzir a inflamação e acelerar o reparo. E, além disso, esse centro de biofotônica, ele está incluído em um programa de pós-graduação em biotecnologia, né? E que é uma linha de pesquisa, né, a terapia fotodinâmica, né? E aí, lá, o professor Pinheiro, ele pesquisa muito a questão dos corantes, né? O uso de diversos corantes, enfim, né? Para que a gente possa ter, né, diversidades, opções, né, que muitas vezes sejam específicos para outros comprimentos de onda, então ele trabalha um pouco com isso. E falando em biotecnologia, né, ele também tem trabalhado muitas vezes com nanopartículas, né, então facilitando que a questão do fotossensibilizador, a disponibilidade, né, desse corante para entrar em contato com aquele tecido, né, com aquela bactéria. Então, se a gente tiver uma forma de facilitar, né, essa incorporação através de nanotecnologia, claro que isso, né, vai auxiliar ainda mais, né, a questão da PDT. Tá? E aí a gente vai, né, como eu falei, da minha experiência clínica, né, o que eu tenho mais, e que na literatura também acaba sendo, né, mais utilizado, né, de corante, é o azul de etileno para fazer a PDT, tá? Esse corante azul de metileno, ele é absorvido, né? Ele consegue, tem compatibilidade, né, com a luz laser vermelha de comprimento de onda de 660 nanômetros, que a maioria dos aparelhos, né, de laser de baixa potência gira em torno ali desse comprimento de onda. Então, por isso, né, que a gente acaba utilizando mais o azul de metileno. E essa terapia, né, fotodinâmica, a gente está falando em endo, mas pode ser usada, como eu falei, né? Eu cheguei a falar, em outras áreas da odontologia, tudo que tiver microorganismo a gente pode utilizar, seja na pério, seja em questões de periimplantite, né? Seja questão de estômago, porque não age só em bactéria. Então, a gente tem um efeito também antifúngico, né? E também questão de vírus, tá? Na endo, basicamente, a gente utiliza essa concentração aqui, de 0,005%, né, de azul de metileno. Qual é a questão do azul de metileno na endodontia? Né? Porque a gente vai usar no canal radicular. E eu não posso utilizar algo que manche aquela estrutura. Né? Então, as pesquisas mostraram, né, que essa concentração de 0,05% não proporciona um manchamento dental, tá? E consegue ter o efeito desejado quando a gente faz a irradiação com laser vermelho. Tá? Essa concentração um pouco maior, de 0,01%, normalmente ela é utilizada, como a gente fala assim, quando naquele ambiente eu tenho um competidor. Ou seja, eu tenho um sangramento, ou eu tenho a presença de uma secreção purulenta. Então, no caso da endo, eu acabo utilizando 0,01%. Nas cirurgias parendodônticas, que eu vou mostrar, né, a gente faz o uso da PDT, né, em cirurgia parendodôntica, e o pessoal da pério também, né, dentro de bolsa periodontal, né, que você tem ali o que a gente fala de competidor, a gente acaba utilizando a questão de uma concentração um pouco maior, tá? Então, aqui, né, resumindo aquela questão que eu falei, né, do mecanismo de ação, tá? Então, a terapia fotodinâmica, ela age, né, contra vírus, parasitas, bactérias gram-positivas e gram-negativas, né, que é a microbiota da endodontia, né? Então, a gente tem ali, né, pensando em infecção primária e também pensando em dentes já manipulados, que muitas vezes a gente tem ali, né, questão de enterococos fecales, enfim, e também presença de fungos, né, tem essa ação antifúngica. Tá? Então, o fotossensibilizador excitado, ele vai, né, liberar energia para o oxigênio, ou ele vai liberar um elétron para biomoléculas e espécies reativas não serem formadas. Aí, uma questão que a gente pode pensar por exemplo, né,
poxa, ela está falando aí, podem estar, mas será? Eu preciso de um oxigênio ali presente, né, para que essa terapia fotodinâmica possa ser realizada? Né? Será que o ambiente do canal radicular, a gente tem oxigênio suficiente para que essa técnica, né, ela tenha o seu efeito? Tá? Então, muitas vezes, né, naquele ambiente do canal radicular, a gente tem, de fato, né, um ambiente reduzido, né, de presença de oxigênio, né, mas o uso do hipoclorito de sódio, né, auxilia nisso daí, né? E existem, né, alguns profissionais que, antes de realizar a terapia fotodinâmica, eles lançam mão de peróxido de hidrogênio, né, para que o ambiente tenha um pouco mais de presença de oxigênio, porque esse oxigênio vai fazer parte, né, do mecanismo de ação e, consequentemente, da efetividade da terapia fotodinâmica. Tá? Então, é possível. Então, né, antes de realizar a PDT, a gente fazer uma irrigação ali do canal radicular com peróxido de hidrogênio para intensificar ainda mais, né, essas ações, principalmente essa daqui, que depende da presença do oxigênio. Falando de prática clínica, né, então aqui são os diversos azuis de metileno que a gente tem. Tá? Então, a gente pode mandar manipular, tá? Então, sempre solicitar, né, em farmácias de manipulação, veículo aquoso, né, na concentração aqui que a gente está vendo, 0,005. Existem, né, alguns formulados prontos para a gente comprar. Esse é um exemplo, né, dessa marca, que é inclusive marca de aparelho de laser. Tem essas duas concentrações, né, que é a de 0,005 e a 0,1%. Né? E tem essa outra aqui, né, dessa fórmula em ação, já vem pronto, né, para que a gente possa comprar. Então, é fácil, não é algo difícil, né, do profissional adquirir a questão do corante, tá? Com relação ao aparelho, então a gente vai precisar de um laser vermelho, né, de comprimento de onda de 660 nanômetros. Então, esse é o aparelho, um dos aparelhos que eu tenho, né, que é essa marca MMO, são acho que duas marcas, né, no Brasil mais conhecidas, que é a DMC e a MMO. Para que essa luz, né, ela seja levada para o canal radicular, a gente tem a questão da fibra ótica. Né? Então, tem essa fibrinha, que é como se fosse, né, de meio transparente, né, como se fosse um plastiquinho, que a gente consegue fazer com que essa luz ela alcance, né, o canal radicular em toda a sua extensão. Né? Ela é flexível, muitas vezes até em curvaturas consegue ultrapassar, para que você possa levar essa luz vermelha, né, para aqueles micro-organismos que estão ali corados, né, inclusive em região apical. Então, esse kitzinho a gente acaba comprando, né, muitas vezes separado do aparelho, ele vem com essa ponteirinha metálica, né, para que a gente possa inserir a fibra ótica. O uso da fibra ótica, né, eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, ele na literatura, tem artigos, né, que mostram que é necessário, né, que para ter uma melhor efetividade da terapia fotodinâmica, a gente precisa, no caso do canal radicular, levar essa luz com uma fibra ótica, mas existem outros artigos que mostram que não faz tanta diferença, né? Que se a gente colocar a ponteira, por exemplo, na entrada do canal radicular, essa luz laser ela vai se propagar e alcançar lá na região apical. Tá? Eu, particularmente, todos os casos em que eu realizo a PDT, eu faço uso da fibra ótica. Tá? E aí eu trago um caso, esse é um dos casos mais legais, né, que eu tenho, né, de PDT, tá? É um caso, né, que inclusive, né, tem a ver com a primeira palestra do dia, acho que casou certinho, né, que é um dos temas. Um paciente, né, jovem, né, no caso, ele era um adolescente, tá? Com dente traumatizado, foi um trauma, né, de risogênese incompleta, né, com aparecimento apical relativamente grande. Já havia iniciado, né, um tratamento endodôntico, então esse já tinha abertura, né, esse canal ele estava aberto, e esse paciente ele apresentava uma fístula, né, na região do palato, tá? Então, de início, né, o protocolo foi, né, iniciar com um tratamento endodôntico convencional. Na época, né, vocês me perguntarem, poxa, não chegou a fazer, pensar em terapia, né, regenerativa? A gente, naquela época, não pensou, né, diretamente em realizar, mas eu pensei em usar o laser,
para melhorar, né, para potencializar essa limpeza e desinfecção, tá? Então, era um dente, né, já aberto, com muito conteúdo no canal, né, de restos de alimentos, né, então até caroço de alguma coisa saiu ali no momento, né, da neutralização, né, da aplicação desinfetante. A gente consegue observar aqui nessa imagem, né, a superior da tomografia, né, que tinha um rompimento, né, da tábua óssea com platina, ele tinha uma fístula no palato, e esse menino, ele relatava o seguinte, né, jovem, nó em pico d'água. Ele percebeu que se ele colocasse, né, um paciente, né, do interior, um capim, ele inseriu o capim na abertura, né, do dente pela coroa, e esse capim ele saía pela fístula, e assim ele ficava, ele inseria, né, o capim pelo dente, o capim saía pela fístula, ele achava aquilo ali provavelmente o máximo, né, e chegou lá no dia, né, da clínica contando essa situação. Mas de início a gente, né, então, como eu falei, começamos com um tratamento, né, endodôntico convencional. Essa imagem aqui que a gente está vendo é o canal preenchido com hidróxido de cálcio, né, depois da limpeza e desinfecção inicial, clorido e instrumento, no caso, manual aqui, né, de terceira série. E aí, eu falei, poxa, né, conversando com o Raskin, vamos fazer uma terapia fotodinâmica nesse caso? Até foi um dos primeiros, né, que a gente fez. E de início eu comecei com a terapia no canal radicular, né? A gente está vendo aqui a imagem da fístula no palato, tá? Então, com uma seringa, eu enchi, depois, né, da limpeza, desinfecção, a gente faz a aspiração daquele hipoclorito, e aí a gente preenche o canal radicular com o azul de metileno, então levamos com a seringa. A gente espera um tempo, né, de pré-irradiação, como eu comentei, né, para que esses micro-organismos possam ser corados, né? Então, em torno ali de 3 a 5 minutos, a gente aguarda antes de fazer a irradiação com o laser no canal, tá? E aqui, então, a gente fazendo, né? Então, como eu falei, eu costumo usar a fibra ótica, e aí a gente leva próximo ao comprimento de trabalho, a gente pode inserir para facilitar, né, a visualização, um cursor nessa fibra ótica, não tem problema, a gente pode utilizar. E a gente vai fazendo, né, movimentos helicoidais, né, em direção apical, em direção à cervical, né, para que abranja todo aquele canal radicular, tá? Então, movimentos de vai e vem até, né, terminar. Normalmente, vou mostrar, tem um outro slide, a energia, né, que eu coloco, esse aparelho, ele tem uma potência fixa de 100 miliwatts, né, e aí, normalmente, eu utilizo 90 joules de energia 9 joules, perdão, de energia, que são 90 segundos, por canal, tá? Então, utilizo energia de 9 joules. E aí, a gente vê, né, que a minha ideia, poxa, PDT já estava ali no iniciozinho do uso da PDT, super acreditando no meu laser, vai sumir essa fístula, né? E aí, fiquei um pouco frustrada, tá? Então, a fístula, né, aqui na inicial, essa imagem, e a gente vê depois da terapia fotodinâmica, diminuiu, mas ela não sumiu, né? E como a gente estudar é importante, né? Como a gente buscar conhecimento acaba incrementando o nosso procedimento clínico. Nesse período, eu tinha lido, né, questão sobre presença de fístula, né, que muitas vezes uma fístula ela pode sugerir uma infecção extraradicular, tá? Então, que nenhum procedimento, né, via canal radicular, muitas vezes vai conseguir debelar essa infecção extraradicular. E essa terapia fotodinâmica, né, ela poderia ser realizada na fístula, né? E a partir do momento que a gente realiza essa PDT pela fístula, a tentativa é alcançar eventuais micro-organismos que estejam localizados do lado de fora do canal radicular, tá? E assim, como eu não obtive o sucesso que eu queria, né, com a PDT no canal radicular, eu falei, tá, aqui eu vou fazer a PDT na fístula na casa daquele menino, né? E assim a gente fez, né? E o resultado foi surpreendente, tá? Então, fístula, né? Muitas pessoas perguntam, você anestesiou? Não anestesiei, né? Mas de uma forma delicada, a gente inseriu com auxílio de uma agulha e seringa, né? O corante, né? O azul de metileno,
pela fístula, né? E em seguida eu coloquei a fibra ótica, como a gente está vendo aqui nas imagens, né? E dei aquela mesma quantidade de 9 joules, né, de energia e fiz a minha PDT na fístula. Para minha surpresa, a fístula praticamente sumiu. Né? E aí, né, o professor Raskin, que estava comigo, que não estava muito acreditando no efeito da luz, né, que tem gente que não acredita no efeito da luz, mas a luz é poderosa. Aí já, né, quando a gente mostra um resultado clínico, né, a pessoa já fica, poxa, alguma coisa aconteceu. Tá? Então, a gente tem aqui a imagem clínica, né, dessa fístula, depois que eu realizei a PDT. Tinha, né, a gente tinha um corpo estranho de tanto, né, como eu comentei, que, né, o paciente ele inseria coisas dentro daquele dente, né, e acabou saindo esse, né, objeto, né, foi expulso pelo organismo, tá, e a fístula praticamente ela sumiu, tá. Então, hoje em dia, né, todo o paciente que chega, né, com fístula, né, normalmente a gente faz a PDT via fístula, né, na tentativa de tentar eliminar eventuais micro-organismos que estejam presentes ali na região extraradicular, tá? Então, aqui a gente tem as imagens, né, preservação, né, no ano de 2019, tá? Então, ausência de fístula completa. Aqui a imagem radiográfica, né? Então, dente com ápice aberto, como a gente não optou pelo tratamento, né, vindo da nutrição regenerativa, a gente fez, não, no caso, o tampão, né, com um material reparador. Nesse, eu acredito que a gente, né, que eu me recordo, a gente usou o MTHP, tá? E depois obturou o canal, né, de uma forma convencional, né? Fez o tampão e depois obturou, tá? Então, a gente começa a observar ali, né, um reparo. E tem uma imagem aqui também de tomografia, né, de um acompanhamento, onde a gente consegue observar, né, que eu mostrei no começo, um rompimento de tábua óssea, né, na palatina, e na preservação a gente consegue ver, né, a natureza poderosa, né, do nosso organismo. Tá? Então, eu acho que endodontia é muito disso. A gente conhecer a tecnologia, fazer o melhor possível, e aí o organismo daquele paciente, né, vai dar conta do resto. Né? Então, se a gente cria um ambiente, né, que é propício, com um mínimo de micro-organismo ali presente, né, o organismo ele vai proporcionar o reparo, como a gente está vendo aqui, com formação de osso, né, não teve nada de enxerto, de nada, que foi o próprio organismo do menino. Tá? E aí a gente teve a felicidade de fazer uma publicação, né, desse caso clínico, e aí tá, né, um QR Code com o artigo para quem quiser. Então, como eu falei, então é uma possibilidade, né, é um coadjuvante, né, se vocês me perguntarem, a literatura ela mostra, inclusive tem um artigo, né, que o professor Laje participa, que eu estava vendo, que não é a terapia fotodinâmica, não vai ser o principal, né? Então, ela entra ali como um algo a mais que a gente pode realizar. Né? Nesse artigo que eu estou comentando dele, mostra que, de fato, a desinfecção maior ela é proporcionada pelo hipoclorito de sódio. Então, a gente não deve abrir mão do hipoclorito de sódio. Mas esse hipoclorito, né, essa desinfecção inicial, que é tão grande, ela pode ser ainda assim melhorada com esses outros recursos que a gente pode utilizar, dentre eles, né, a terapia fotodinâmica, tá? Então, aqui um caso, né, de retratamento, curso de especialização, então, muitas vezes, casos, né, que eu digo, aquela gota que não sai, né, aqui, muitas vezes, até se colocando, fazendo uso do microscópio operatório, né, essa gota lá no terço apical, muitas vezes a gente não consegue visualizar, e não sai, e ela pode ter algum micro-organismo aqui, né, e que seja a causa do insucesso, então a gente pode, né, lançar mão da PDT, nesse caso a gente fez, né, a fístula, né, regrediu, tá? A gente tem tido, né, alguns casos, né, bem, assim, legais de sucesso com a PDT, tá? Então, resumindo aqui o protocolo, faço uso, né, da concentração de 0,005, um tempo de pré-irradiação, né, de 3 a 5 minutos, né, o aparelho, os dois que eu tenho são 90 miliwatts, eu dou energia de 9 joules, né, da luz vermelha por canal radicular, tá? E fazendo aqueles movimentos helicoidais. Então, essa é uma pesquisa, né, que fala sobre a questão da entrega da energia com uso ou não de fibra ótica, né? Então, a gente
colocar, né, a ponteira laser na entrada do canal, né, não, assim, houve uma redução de 85% dos micro-organismos, mas quando a gente faz uso da fibra ótica, essa remoção microbiana ela foi melhorada, foi intensificada, tá? Então, o artigo, né, como conclusão, ele sugere, né, que a PDT, no canal infectado, né, com Enterococcus fecalis, você utilizar a fibra ótica, né, foi melhor do que você colocar a ponteira laser na entrada do canal radicular, né, como a gente consegue ver aqui nas imagens. E aí eu realmente opto, né, por fazer uso da fibra ótica. E mais, aí a gente vai associar, né, dois recursos que a gente conversou aqui. Então, esse artigo ele mostra, será, né, que a ativação ultrassônica, a gente falou de ativação ultrassônica para remover, melhorar a desinfecção, para melhorar a ação da medicação intracanal, e será que isso tem interferência, né, na penetração desse fotossensibilizador, desse corante? Então, essa pesquisa ela mostrou, né, a gente consegue ver aqui nas imagens, essa linhazinha azul mostra, né, essa imagem B, que é a penetração do fotossensibilizador, do corante, né, nos tubos dentinários, reduzida, e como ela é aumentada quando a gente faz uso de um inserto ultrassônico. Tá? Então, você agitar o corante, isso pode melhorar a sua penetração, do mesmo jeito que melhorou, né, potencializou a penetração da medicação intracanal, então melhora a penetração do corante, e aí a gente tem, né, uma ação mais efetiva, principalmente em questão de tubo dentinário, tá? Esse outro artigo eu trouxe, né, porque endodontia são sempre desafios, né? É um ambiente, como a gente comentou, complexo, de anatomia complexa, né, e que acaba, muitas vezes, né, são situações clínicas que só não acontecem com quem não faz, que é a fratura do instrumento, né? Então, a gente tem, sim, tecnologias que facilitam, né, a remoção desses instrumentos, mas muitos não conseguem ser removidos, né, dependendo, né, de que altura do canal ele foi fraturado, na mão de qual profissional e tal. E aí a PDT, né, esse relato de caso mostra, né, que nesse caso, onde não se conseguiu fazer a remoção do instrumento fraturado, né, e provavelmente se foi uma fratura no início do preparo, a gente sabe que, né, a desinfecção ela não foi efetiva, né, aqui trata-se de um dente com pericemitite apical. Então, como que eu vou fazer a desinfecção daquela porção apical? Né? Então, será que se a gente utilizar, né, uma terapia fotodinâmica, né, será que esse corante ele consegue se difundir com a luz laser? Então, é algo a mais que a gente pode tentar, né, na tentativa de melhorar a desinfecção, nesse caso, né, crítico, né, de uma fratura onde a gente não conseguiu remover o instrumento. Tá? E aqui ele mostra, né, a radiografia de preservação, né, com o instrumento lá, mas houve, né, do ponto de vista radiográfico, né, um reparo ali da semente apical, tá? Então, é uma outra situação clínica, né, que a gente pode lançar a mão da PDT. E aqui tem alguns outros casos, né? Então, mesmo trabalhando na faculdade, apareceu fístula, né, a gente está lá fazendo o PDT. Esse caso é um paciente de trauma, né? E aí veio lá a questão, né, do que o Lade perguntou para a Érica. Eu acho que o laser ele tem muito a agregar, né, em todas as situações clínicas, né, e de trauma, então, nem se fala. Tá? Então, o paciente sofreu um trauma, e aí tinham duas fístulas, né? Eu gosto de chamar a atenção para a posição dessa fístula aqui, ela está quase no lábio superior, tá? Então, assim, eu chamo bastante atenção no cuidado da questão da anamnese, né? A gente afastar de uma forma efetiva, né, o lábio para fazer o exame clínico da mucosa, né? Que se às vezes poderia passar, né? A fístula que está cá em cima, tá? Então a gente rastreou. E aí são, né, presença de pericemitite, então um abscesso crônico em 2 dentes, um inclusive já com reabsorção, né, resultante do traumatismo dental, tá? E o outro bem escurecido, enfim. Tá? E aí, para intensificar, como eu falei, se eu posso fazer algo a mais, a gente tem lá disponível, eu vou proporcionar aquele algo a mais, né, para esse paciente. Então, a gente fez a PDT, né, canal radicular, a fístula,
Uma fístula, muitas vezes, que de longa, né, duração, que está ali há muito tempo, às vezes ela dificulta, inclusive, de sumir, né, de reparar, tá? Ficou aqui com uma cicatriz, né? Estava fechada, mas o paciente estava sintomático, a gente resolveu obturar, né? Obturou, deu a ele, né? Fez um clareamento, que isso já melhora a autoestima da pessoa, né? E aqui as imagens, né, de radiográfica, tinha, né, um dente com ápice aberto, né? Então a gente optou também pelo paciente mais velho, acabou optando pelo tampão com NTA, né? Com material reparador. E aqui a gente vê a imagem de tomografia, né? Então, esse paciente ele fez parte de uma outra linha de pesquisa que eu gosto, que é de reparo de lesão, né? E a gente fez a avaliação por meio de tomografia. Então, logo depois do tratamento, e aqui são 10 meses depois do tratamento, né? Então, a gente vê de novo, né? Nada de cirurgia, né? Tratamento convencional, né? O poder do nosso organismo e o papel da nossa desinfecção, tá? Então, você criar um ambiente para que o organismo possa fazer o reparo, tá? Formou osso, né, a tábua óssea, né, bonitinha, aqui ainda tem, né, uma área hipodensa, mas, né, nem um ano tem, foram 10 meses, né, após a finalização do tratamento, tá? Então, sempre que tiver, né, fístula, infecção, a gente está lá fazendo PDT. Aqui é o paciente de pós-graduação. Eu trouxe essa imagem porque eu quis mostrar esse outro aparelho, né? O aparelho da DMC. Então, todos eles disponibilizam, né, a ponteira da fibra ótica para a gente encaixar e realizar, né, a PDT utilizando a fibra, tá? Então, aqui é um outro caso, esse da minha direita, né? Fístula, fizemos PDT, aí o paciente volta, né, sem fístula, para a gente poder obturar. Em casos de cirurgia, né, a gente também tem utilizado, né, a terapia fotodinâmica. Nos congressos, eu tenho visto, né, falar um pouco, nos últimos CPN que eu venho, né, participando, né, tem um professor Varley, lá de Belo Horizonte, né, todos os casos, ele trabalha com cirurgia e ele mostra, a gente fica feliz, né, difundindo, né, a terapia fotodinâmica, né, na área da endodontia, inclusive, na questão da cirurgia, né? Em cirurgia, que agente antimicrobiano eu vou utilizar? Tá? Então, normalmente eu faço cirurgia, a gente usa soro, né? A remoção, né, vamos dizer, a desinfecção, ela pode ser feita de uma forma mecânica, mas a gente pode lançar mão, né, de algo a mais, e no caso do PDT, ela pode ser utilizada, né? Então, nessa concentração do corante, não pigmenta a estrutura, enfim, né, a gente consegue ali utilizar e potencializar essa desinfecção, tá? Esse outro caso é também de cirurgia. Esse eu usei o corante numa concentração um pouco maior, porque a gente tinha a secreção purulenta, né? Então eu usei a concentração de 0,1 e aí mostrando, né? Nesse caso da cirurgia, eu não fiz uso da fibra, né? A gente colocou a ponteira direto, né? Porque não havia necessidade, não tinha algo à distância para a gente fazer com que a luz chegasse, né? Somente a ponteira ali foi o suficiente, tá? E aí, falando, né, o embasamento da literatura com relação a PDT, eu trabalhei esse artigo também, né, do grupo da professora Brenda, né, que ela mostrou lá, né, a efetividade de desinfecção, né, pensando em bactéria e pensando em endotoxinas, né, em fatores de virulência com agitação, e também ela tem mostrado, né, essa remoção, né, com o uso da PDT. Então, a PDT com o azul de metileno promoveu valores significativos, né, de redução de bactérias viáveis, inclusive de fatores de virulência, tanto de bactérias gram-positivas quanto de bactérias gram-negativas, né? Então, o tratamento endodôntico, né, no caso desse estudo, convencional, reduziu em torno de 94,3% dos micro-organismos, né, das bactérias viáveis, mas quando fez uso da PDT, essa porcentagem ela aumentou um pouco mais. Tá? Então, eu acho que é válido, né? É algo assim, acessível que a gente pode estar fazendo, tá? E eu digo que eu sou fã do laser porque o laser não vai servir só para isso, serve para diversas outras coisas. Eu acho que agrega, né? É uma recurso que a gente pode ter e que não é só exclusivo para desinfecção. A gente vai poder utilizar, né, em outros momentos na nossa prática clínica. É isso que eu acho mais legal, tá? E aí, pensando, né, da aula do professor Leonardo, né, então a literatura mostra, né, o uso da aplicação do laser na endodontia, né, regenerativa. Eles fizeram uso de
em várias situações, né, do tratamento regenerativo, tanto fotobiomodulação, eles utilizaram laser de alta potência para fazer desinfecção, que eu vou falar já já, e mais, né, como a gente está falando de PDT, um resultado importante, né, é que a PDT teve foi um adjuvante à desinfecção, ao método convencional de desinfecção, né, em dentes imaturos com necrose pulpar, tá? Eu não trouxe, né, assim, conteúdo sobre o laser de alta potência para desinfecção, né, do canal radicular. Isso é possível, por questão de acessibilidade. Então, os lasers, os aparelhos lasers de alta potência, eles são muito mais caros. Então, às vezes, não é uma realidade, né, de todo endodontista, tá? Mas é possível, sim, né, a gente lançar mão dessa laser de alta, inclusive para fazer a agitação de substância irrigadora, né? A gente tem aí os PIPs, né? Mas é necessário um investimento um pouco maior e que não é assim ainda a realidade de grande parte dos profissionais. Então, eu acabei não trazendo, e até assim, eu tenho pouca experiência, né, com laser de alta potência, tá? E a gente, né, caminhando assim para, né, o fechamento do nosso raciocínio, trago, né, a fala inicial. Tá? Então, eu acho que o encontro de hoje, né, principalmente aqui nessa palestra, é para que a gente adquira mais, né, conhecimento, que a gente saiba, né, quais são os recursos e tecnologias disponíveis, né? E aí eu também falo, né, da professora Marina, né, que falou pela manhã sobre o ozônio, né, uma outra tecnologia que vocês puderam, né, ter contato, né, conhecer. A gente precisa conhecer todas elas, né, e conhecer suas limitações, claro, porque assim, não existe nada que é 100%, eu falo aqui maravilhas do laser, mas tem alguns inconvenientes, logicamente, não é 100%, né, de efetividade, tem algumas limitações, aí a gente precisa conhecer tudo isso, né, e assim, e se possível, lançar mão delas para que a gente possa melhorar, né, o nosso procedimento endodôntico, pensando na saúde geral, né, daquele indivíduo. Então, a gente está aqui como promotores de saúde, né, é a campanha da Associação Americana, que também foi lá encabeçada pela SBN, do aqui do Salva Dentes, né? Nós somos salvadores de dentes e somos promotores de saúde, né? Então eu acho que essa questão da desinfecção entra, né, um pouco nisso, a gente melhorar o nosso tratamento para proporcionar saúde, né, para os nossos pacientes, tá? E é isso que a gente quer, tá? Então, lesões, né? Regredindo, reparando o paciente assintomático e que seja preservado, né, para que a gente possa garantir que aquilo ali, né, está sem infecção, né, que esteja tudo tranquilo, seja do ponto de vista radiográfico, ou seja do ponto de vista tomográfico, tá? Esse é um outro dente desse, né, no meu trabalho de acompanhamento, há 10 meses, né, depois do tratamento endodôntico, lesões enormes, sem procedimento cirúrgico, né, formou osso. E histologicamente, né, o que a gente quer é a formação desse reparo por tecido mineralizado. Tem duas imagens aqui, né, de reparo, do selamento biológico, né, uma imagem do professor Siqueira e outra da tese do professor Raskin, né, que pesquisou em intestino. E aí a ciência está aí para embasar, né, os nossos procedimentos visando o sucesso do nosso tratamento, tá? Deixo aqui, então, também o meu contato, né, o meu e-mail, redes sociais, né, eu sou tutora da Liga Acadêmica de Endodontia, a nossa Endodontia for UFBA tem lá também no Instagram, que a gente, né, produz algum material, é bem interessante, é bom para, né, estimular os meninos, tá? E aí estou à disposição, né, para qualquer questionamento, né, e agradecer a todos, né, pela atenção. Muito bom, professora. Muito bom. Oi, fiquei Você fez uma preocupada com passagem. esse áudio. Mas tudo bem. Ele começa a me complicar um pouquinho, ele deu um pouquinho de interferência, mas deu tudo certo. Você está com a tela compartilhada ainda ou não? Aqui, vou interromper. Aí, Pode. Legal. acho que agora Mas foi. foi bem, você passeou com segurança em todos esses temas, você fez uma avaliação bem importante da parte histórica, alguns assuntos bastante sedimentados, outros ainda controversos, isso você colocou muito bem, mas
Eu vou continuar dizendo a mesma coisa que eu disse desde o início, né? Nós temos um protocolo, nós conhecemos um protocolo, esse protocolo é um protocolo que vem sendo realizado ao longo desse tempo todo, e eu acho que a gente passa por uma fase agora, que é uma fase que, de alguma forma, busca. Deixa eu ver se eu consigo colocar com mais propriedade essa minha informação. Busca potencializar, talvez, tudo aquilo que a gente já conhece. Então, essas inserções, elas têm por característica, reduzir a microbiota, tendo esse. Na verdade, me refiro especificamente à tecnologia, a materiais, a técnicas, a prática clínica. Isso é extremamente importante para as novas gerações. Como eu comentei logo no início da tua fala, eu tenho 50 anos de endo e 25 de terapia fotodinâmica. O primeiro trabalho publicado com o Agnaldo, que foi meu orientado, foi em 2000, né? Foi em 2000. Uhum. E a gente vê hoje um volume de publicação intensa, eu acho que isso é importante, sem dúvida nenhuma, mas é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, não tem o que discutir mais. A gente tem que melhorar cada vez mais, aprimorar cada vez mais e dar chance para que essa tecnologia produza cada vez mais um efeito importante daquilo que a gente precisa, que é a redução da microbiota. Associado a isso, uma série de outras vantagens que são as tecnologias da própria irrigação passiva ultrassônica, né? Com polímero, sem polímero, o IVEC, o próprio EndoVEC, enfim, uma série de possibilidades que você colocou bem também, né? Que muitas vezes tem uma distância da nossa realidade, mas mais cedo ou mais tarde vão chegar. Mais cedo ou mais tarde vão Uhum. chegar. Eu me lembro que quando eu comecei na odontologia, eu via dentistas que escreviam nas suas placas de divulgação, cirurgião dentista raio-x, porque era uma tecnologia diferencial, Que né? poucos tinham. Então, É. me lembro, há muito tempo atrás, talvez há uns 35, 40 anos atrás, quando eu vi o primeiro raio-x digital, que foi no congresso da Associação Americana de Endodontia no México, né, que deixou a gente deslumbrado. Falou, mas vai chegar, e vai chegar, e chegou, e faz parte, é o sonho de consumo de todo dentista. Então, quanto mais a gente pensar em oferecer o melhor, você falou isso muito bem, quanto mais a gente pensar em que nós somos responsáveis por cuidar do próximo, portanto, quanto melhor a gente fizer, mais tranquilos dormiremos, né? Mais facilmente encostaremos a cabeça no travesseiro, porque eu estou lidando com um ser humano e eu Sim. obrigatoriamente tenho que oferecer o meu melhor para esse paciente. Então, no que se refere a endo, no que se refere à prática, no que se refere à redução da microbiota, isso foi muito bem colocado. Eu tenho uma pergunta para te fazer, porque você vem de um centro, de uma referência. O seu Pinheiro está em Recife, desce para Salvador, está na universidade. Você falou muito bem de toda Uhum. essa prática, tanto você como. Cadê você? Ah, tá aí. Tanto você como o Érica, ela colocou muito bem o uso do laser na redução da microbiota. Fica o laser na bioestimulação para oferta de conforto, controle do processo inflamatório. Nessas situações de processos infecciosos, ou mesmo nas situações de trauma, onde a gente sabe que os tratamentos eles se estendem, né, em termos de tempo, e o paciente tem distensão muscular, ele tem uma abertura durante esse tempo todo. Vocês usam com frequência para bioestimulação, inclusive para reparação de rarefações extensas, para reparação de lesões? Eu particularmente uso, né? Como eu falei, eu tenho Uhum. 2 aparelhos, né? Uma eu deixo na Uhum. faculdade, que o aparelho é meu, né? Embora lá tenha o centro, né? Mas assim, acaba aquela coisa de que não fica tão disponível para todos e tal. Mas lá Ah, na disciplina de endodontia a gente utiliza, eu tenho utilizado, inclusive estou fazendo um trabalho com relação à redução de dor pós-operatória, né? Estou tentando, porque trabalhar com paciente é um pouco complicado, né? Então a gente tem feito essa tentativa, né, do uso para redução da dor e também para o reparo de lesão, né? De formação de tecido ósseo, né? Então a gente tem utilizado. Uma coisa que o senhor falou aí e que não eu não costumo usar, né? A questão do paciente ficar com o procedimento com a boca aberta durante muito tempo. longo. É.
Isso, e aí o conforto, talvez a radiação, né, na ATM e tal. A gente faz lá no centro pacientes já com DTM, né, diagnosticada, mas esse Tratamento. conforto pós-operatório, né, enfim, não, a gente acaba não fazendo, mas com certeza, né, acho que um ambiente mais controlado, de um consultório, né, quando a gente fala em faculdade é tudo mais tumultuado, mas eu acho sim, né, tem grande possibilidade, né, de dar o conforto. Acho que vai fazer um tratamento endodôntico, né, mais completo, né, melhor para esse paciente. Muito bom, gostei muito de te ouvir, foi muito bom. Eu acho que todo mundo também gostou, né? E queria que você ficasse com as últimas palavras. Pode dizer o que você quiser, a gente está finalizando hoje. E eu te agradeço de coração pelo tempo Eu que despendido para agradeço. contribuir com a nossa atividade. Não, eu que agradeço, né, imensamente o convite, né, estar aqui, ouvir, né, ouvir um pouco. A professora Marina não assistiu a palestra toda, mas o iníciozinho eu estava ali presente, né, eu acho importante prestigiar, né, esses colegas, que, como eu falei, a endodontia, ela une pessoas, né, a partir da endo a gente vai conhecendo um, conhecendo o outro, vai criando amigos, né, então, assim, estou muito feliz de estar aqui. Tem alguns alunos, né, que a gente convidou, que, né, vieram aqui prestigiar, acho que é importante, né, esse contato, né, e como a Erika falou, né, a pandemia, a questão da internet, né, possibilitou esses encontros, né, que são tão importantes, tão agregadores, né, que eu acho que são importantes de uma forma geral, né, para a nossa especialidade. Então, eu só tenho a agradecer. Está feito o convite, né, pode vir a Salvador, está na hora de retornar, né, para voltar, para conhecer a nossa casa com um grupo novo, né, estão todos convidados, tá bom? Você com prazer. Beijo grande para você, obrigado. Pessoal, Beijo, a gente finaliza hoje e voltamos amanhã às 8h30, com o professor Supercílio, às 8h30, depois o professor Luciano, depois Rayana, e no final a Daiane falando sobre LIDE, sobre laser no controle de desconforto do paciente, na promoção da bioestimulação. Tá bom? Abraço grande, fiquem bem e amanhã cedo a gente se vê. Obrigado, Fabíola. Um beijo, beijo para todos. Beijo, Gasquim. Beijo para todo mundo. Obrigada, pode deixar. Tchau, tchau. Tá chovendo muito por aí, não? Bastante, Nossa, mãe, aqui tá caindo, rapaz. bastante. Aqui também, chovendo muito. Chovendo em Goiânia, não? Sem áudio. Tá sem áudio. É, Está chovendo muito aqui. É. Professor, eu sei que você deve estar Oi. cansado, né? Não, Mas para você nunca estou cansado, professor. Olha, Pode compartilhar. Compartilha e a gente pode. avalia já. Eu consegui, É só para porque está jogar aqui. fora de configuração. Por quê? Um Acho que momentinho. não. Acho que não Um está não, momento. porque eu abri aqui e está em ordem. Hã? Não, não. Tá aí? Não, não chegou. Olha lá. Também não. Está abrindo aqui. Não. Olha lá, para lá. Vamos fazer o seguinte? Não, Deixa eu agora ver vai dar uma coisinha certo. aqui. Agora vai dar Manda. certo. Oi, Karen. Agora sim. Boa. Sim? Maravilha. Só clicar para abrir lá em cima no reproduzir. Aí. Putz, maravilha.
Pronto, É está porque ótimo. ontem não estava, era- não estava, meu computador estava desconfigurado, mas agora vai dar certo amanhã cedo. Está ótimo, já deu, já deu. Nem passa Ótimo. mais, senão o pessoal amanhã, senão o pessoal não vem. Tá, tá bom. Tá Ok. bom? Gente, um abraço para todos. Fiquem bem. Amanhã às Abraço. 8 eu estou Até mais. aqui. Se quiser chegar um pouquinho mais cedo, às 8 eu estou por aqui, tá bom? Bem, ok, Tchau, chegarei. gente. Um abraço. Descanso. Bom Fiquem bem. descanso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Vou desligar. Vou dar um animal criado aqui. Vou desligar. Desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você.